Graça e paz, queridos, amém? A despeito de apresentação, eu vou novamente me apresentar. Me chamo Diego Moraes, Diego Pimenta Moraes, alguns aqui talvez conheçam. Sou presbítero na Igreja Presbiteriana Central, em Campo Grande. Recebi o convite do reverendo Milton e é com alegria que me disponibilizei a servir o nosso Deus com os irmãos, amém? Meus queridos, não sei se os irmãos já pararam para pensar o quanto nós somos afeiçoados a ciclos. Não vejo nenhum problema com relação a isso, mas eu acho interessante. Agora mesmo encerramos o ciclo de um ano, iniciamos um novo ciclo. A despeito da semana terminar no sábado e hoje ser o primeiro dia, as segundas-feiras são naturalmente início de ciclos. Nós sempre acreditamos, inclusive, que na segunda-feira é um bom dia para se iniciar uma dieta, uma atividade física ou qualquer coisa do tipo. A mensagem de hoje, ela não vai falar de dieta, mas ela vai falar certamente de ciclo, da formação de um novo ciclo, um novo ciclo no relacionamento com Deus ao longo da sua história. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 12. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 8. Acompanhem comigo, mesmo que assentados, a leitura. Diz assim as Escrituras: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhes disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Oremos. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a oportunidade de estar na Tua casa, ó Pai. Nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua bondade, as Tuas misericórdias e prestamos esse culto, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor és. Nós não somos dignos sequer de estar na Tua presença, ó Pai, mas pelo Teu favor, pelo sangue de Cristo Jesus, somos recebidos. Fale aos nossos corações, ó Deus. Receba a nossa oração, receba o nosso louvor e fale conosco por intermédio da meditação das Escrituras. Que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para receber a mensagem. Que o nosso intelecto consiga compreender o texto e os nossos corações estejam prontos para praticar e viver condizente à Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, o texto começa nos demonstrando que Deus chama os irmãos, e aqui eu faço uma breve retrospectiva histórica do que temos até Gênesis 11, antes do nosso texto. Até Gênesis 11 nós temos a história da criação, com Deus demonstrando o texto, melhor dizendo, que Deus criou todas as coisas. O texto também vai demonstrar que o homem foi criado à semelhança de Deus. Vai demonstrar também para nós, até Gênesis 11, como o pecado entra no mundo e afeta de modo trágico toda a criação, principalmente o relacionamento entre Deus e o homem. Esse relacionamento foi quebrado. O pecado então traz maldição sobre toda a humanidade passa a viver diferente por força do pecado. Esse pecado então afasta o homem da relação com Deus, o que é demonstrado já de cara na expulsão do homem do jardim do Éden, um jardim preparado para que o homem vivesse bem, num bom relacionamento com Deus, não passa mais a aceitar a presença do homem por força do pecado.
As consequências do pecado sobre a humanidade também estão claramente previstas na multiplicação da perversidade. Multiplicação essa que vai culminar com um grande dilúvio. O texto até Gênesis 11 também vai nos indicar que a rebeldia insensata dos homens leva à construção de uma torre de rebelados contra Deus, a Torre de Babel. As coisas não estão bem até Gênesis 11. Nós temos que até Gênesis 11, o pecado, as consequências do pecado só não são piores porque o próprio Senhor refreava elas. Deus segurava as consequências do pecado, porque senão a humanidade estaria ainda pior. É nesse contexto então, nesse contexto de um mundo plenamente decaído, do primeiro relacionamento estabelecido com Deus, com o homem no Éden, dali para frente, só queda, é que Deus aparece em Gênesis 12. Deus aparece em Gênesis 12 e chama um dos seus, um daqueles que ele mesmo escolheu, chama Abrão. Ele aparece para Abrão e preanuncia-lhe o Evangelho. O texto começa exatamente assim, com Deus chamando Abrão. São 3 ordens seguidas, eu não sei se os irmãos ficaram atentos. A primeira ordem é: sai da tua terra. Logo na sequência vem um: vai para a terra que te mostrarei. E por fim, sê tu uma bênção. Isso nos 2 primeiros versículos. A primeira ordem é um sai. Sai. Normalmente quando pensamos num sai, nós não pensamos em algo bom. Sai tem conotação de expulsão. Por certo, não é algo que ninguém deseja. Se num rompante de loucura eu descesse daqui e apontasse para qualquer um de vocês e falasse: sai, eu tenho absoluta certeza que a sua sensação não seria de prazer. Se por qualquer razão você frequentar qualquer casa e receber um sai, você certamente não ficaria muito satisfeito. Mas o contexto é completamente diferente, porque Deus sabe de absolutamente todas as coisas, e Ele está dizendo um sai com conotação de chamado. Observe, meus irmãos, o sai aqui não é uma expulsão propriamente dita, o sai é um chamado. O Senhor está, na verdade, resgatando Abrão para fora do ambiente de idolatria. O Senhor está pinçando o seu e o retirando do ambiente em qual ele estaria condenado à perdição. Ele estaria condenado à morte eterna. Sai é um chamado do Senhor. Mas isso não acontece porque Abrão merecia qualquer tipo de favor de Deus. Muito pelo contrário. Deus está demonstrando a sua misericórdia e graça ao retirar um idólatra de um contexto pagão e de suas relações pagãs, separando-os de falsas crenças do mundo para viver uma promessa divina. Eu repito, o Senhor está tirando um idólatra de um contexto de morte para trazê-lo para um contexto de vida. Então não se trata de um chamado qualquer. O sai nesse contexto não é um chamado qualquer. O sai nesse contexto é um chamado de fé e de vida. Primeiro de vida, segundo de fé. Eu disse que ele é um ele é um chamado de fé, porque o texto também fala: te mostrarei. Abraão não sabia de absolutamente nada, não havia nenhum tipo de indicativo, não havia um roteiro pré-estabelecido para ele acessar, não havia um spoiler, não havia uma sinopse. É muito interessante que o Senhor primeiro manda ele sair e depois disse que mostraria. Poderia ser diferente, o que talvez facilitaria muito a decisão, mas diminuiria o grau da fé. Se o Senhor tivesse antes dado um mapa, chegado e falado assim: Abrão, vem aqui comigo, está aqui um mapa, está vendo esse lugar aqui? É aqui que eu vou te levar, está vendo como é que é bonito, a vista é boa, bate uma brisa bem gostosa de tarde, tem leite, mel, isso. Não, o Senhor primeiro ordena a sua saída e fala que mostraria o lugar onde ele iria. Nós temos um aspecto muito importante aqui. É verdade, Abrão não sabia para onde estava indo. É verdade, isso é muito difícil. Ir para onde não se sabe. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de fazer algum tipo de cirurgia em que ficaram sem ver por alguns instantes. Eu mesmo fiz recentemente, né? Fiz uma cirurgia para tirar meu astigmatismo. É extremamente assustador ficar de olho fechado por 8 horas. E você ter que caminhar segurando nas mãos de alguém. E foram só 8 horas, e eu sabia que ia me levar para casa, né?
sei se minha esposa queria me deixar em outro lugar, mas foi para casa que ela me levou. E mesmo sabendo claramente para onde eu iria, a sensação de estar com os olhos vendados, de confiar em alguém, foi um pouco assustadora. Então, mesmo Abrão, não sabendo para onde estava indo, ele tinha uma certeza, que ele seguia um Deus vivo e verdadeiro, que ele seguia um caminho que o próprio Deus lhe deu. Deus queria que Abrão obedecesse ao chamado para partir para uma terra desconhecida, e isso ele de fato fez, conforme registra o texto que a gente acabou de ler, e Hebreus 11:8 também vai registrar isso. Obedecendo essas ordens, o Senhor estava fazendo o que com Abrão nesse momento? Tornando ele um instrumento que abençoaria toda a humanidade, e assim o colocaria ele como um grande participante da história, da nova história que o Senhor estava fazendo. Observe, meus irmãos, com Abrão começa a história da criação de Israel, do povo de Deus, uma história na qual Deus revelaria a sua liberdade e a sua misericórdia para com Israel, sua santidade em julgar Israel, sua fidelidade em restaurar Israel e sua absoluta soberania no curso da história. Observe, meus irmãos, através desse primeiro passo, Deus se revelaria como Deus para Israel e para nós. A história de Abrão começa exatamente com sua partida da cidade humana de Ur, e ela vai terminar na cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, conforme registra Hebreus 11:10. O chamado de Abrão, depois denominado de Abraão, não se limitava a ele. Esse é outro ponto extremamente importante que o texto nos aponta. Esse chamado não se limitava só a Abrão. Incluía Sara, sua esposa, Ló, seu sobrinho, e todos os que estavam com ele. O texto diz todos os que lhe acresceram a Harã. Se você voltar um pouco o texto, você vai ver que eles saíram da terra do seu pai Ur, foram para Harã, e de Harã ele recebeu o chamado do Senhor, mas o Senhor já havia pré-anunciado esse chamado de Ur até Canaã. Então todos que lhe acresceram a Harã, ou seja, todos os agregados da família, servos, mulheres, crianças, todos foram incluídos no chamado de Deus. Mas o principal, o chamado de Abrão, não se limitava às pessoas que estavam ali. Esse chamado também incluía milhares e milhares de gerações seguintes, de descendentes, inclusive nós. Deus estava formando o seu povo, meus irmãos. É preciso que isso fique claro. O Senhor está iniciando um novo ciclo na criação. O Senhor está formando o seu povo, um povo que Ele mesmo escolheu. Pensado um a um. Deus mesmo escolhe, Deus mesmo chama aqueles que fazem parte do seu reino. O chamado de Abrão como agente de graça, da graça redentora, ele pode fazer um paralelo com Noé. O chamado de Abrão lembra também o padrão da criação. Se você olhar em Gênesis 1, você vai ver a anunciação, ordem e relato. Aqui nós temos exatamente as mesmas coisas. Deus anunciando, Deus ordenando e Deus relatando. A única diferença de Gênesis 1 para Gênesis 12 nesse texto é que em Gênesis 12 nós temos um padrão quebrado pela promessa. O Senhor aqui está fazendo uma promessa e enfatizando a obediência. Outro paralelo importante que eu gostaria de trazer para os irmãos é que, tão como Gênesis 1, Gênesis 12 inicia-se sem qualquer tipo de introdução à cerimônia. O texto disse o Senhor a Abrão. Absolutamente nada é dito a respeito de um relacionamento prévio entre Deus e Abrão. Nada nos fala sobre isso. Isso é extremamente interessante. Nós sabemos quem era Abrão porque mais à frente o texto vai dizer que ele servia aos falsos deuses da Babilônia. Lá em Josué 24:2. Mas o texto naquele contexto não diz. A pergunta então que eu faço é: quem era Abrão? Como ele vivia? Que tipo de recursos possuía? Absolutamente nada disso é considerado. E é interessante, eu não sei quais dos irmãos aqui já passaram por um processo seletivo. Quais dos irmãos apresentaram currículo ou quais recebem currículos constantemente.
É super interessante que quando vamos nos apresentar por intermédio de um currículo ou até mesmo uma apresentação audível, uma apresentação oral, nós costumamos apresentar por certo nossos predicados e qualidades, né? Nós nos apresentamos como pessoas comprometidas com o trabalho, assíduas, destacamos nosso rol de virtudes. É assim. Eu particularmente nunca vi um currículo, nunca recebi no meu escritório, eu sou advogado, nunca recebi um currículo de estagiário que seja, em que a pessoa dissesse assim, eu tenho um problema com o horário. Começasse dizendo assim, olha, eu não sou assíduo, eu sou descompromissado e não costumo prestar muita atenção nas ordens, o senhor vai ter que repetir 3 ou 4 vezes. Nenhuma entrevista isso por acaso aconteceu na minha vida, muito pelo contrário. Os defeitos são normalmente aferidos ao longo da relação. Nós normalmente nos apresentamos a partir de nossas virtudes. Alguns se apresentam a partir dos relacionamentos prévios, né? Eu sou fulano, filho de ciclano, e assim vai. Aqui nós não temos absolutamente nada disso. O texto não inicia falando de qualquer tipo de virtude de Abrão. O texto não justifica o porquê da escolha a partir dessas virtudes, por óbvio. O texto não fala de um relacionamento prévio, fala, olha, o Senhor conhecia Abrão de muito tempo, de longa data, o Senhor já estava olhando para ele, mirando, ele era uma pessoa boa, não. Como eu disse, muito pelo contrário, mais à frente o texto vai traçá-lo como alguém idólatra. E o que eu quero destacar? O chamado de Deus sobre Abrão não está pautado no que ele era, não está pautado em como ele vivia, e muito menos nos seus recursos. Nada disso é considerado, absolutamente nada. Deus simplesmente vem e fala. Ele soberanamente e livremente escolhe Abrão para ser a raiz de uma grande nação e levar sobre si o seu nome. E essa é exatamente a primeira aplicação que eu quero trazer do texto de hoje. O chamado de Deus é um chamado para a vida, nós já falamos isso. Ele é um resgate, nós já falamos disso. Ele é uma reconciliação. O chamado de Deus é uma reconciliação de nós, pecadores, com Deus justo, bondoso, misericordioso e possuidor de todos os atributos. E é um chamado que não depende nada do que somos, do que temos, do que possuímos. Quem era Abrão? Quem é você? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Quem sou eu? Eu sou alguém que o Senhor escolheu livre e soberanamente. É muito interessante, meus irmãos, que lá em 1 Coríntios 4, 7, Paulo, em um outro contexto, ele traça a seguinte mensagem, ele coloca, o que tens tu que não tenhas recebido? Isso diz muito e tem muita correlação com o nosso chamado, embora lá ele não esteja falando necessariamente de chamado, mas isso com certeza se aplica aqui. Às vezes nós agimos como se merecêssemos algo, não é não? Às vezes nós agimos na igreja como se merecêssemos algo, às vezes nós refletimos e tentamos barganhar com Deus, às vezes nós pensamos assim, hoje eu não preciso ir no culto não, eu fui o ano inteiro, eu tenho sido fiel o ano inteiro. Às vezes nós pensamos assim a respeito dos dízimos, às vezes nós tentamos de alguma maneira minorar os nossos erros, olhando para o outro. Você já fala assim, mas fulano é bem pior do que eu. Às vezes nós passamos a régua e nos medimos com relação ao nosso próximo. Como eu disse, às vezes nós agimos como se Deus nos devesse algo. E isso é completamente natural ao contexto mundano em que vivemos. Um contexto em que o homem é colocado num padrão de exaltação. É extremamente difícil você encontrar hoje, em qualquer contexto que seja, um texto ou alguém que não coloque o homem como centro de toda a humanidade, de todas as atenções. É tudo em torno do que o homem merece, do que o homem fez, do que o homem precisa. E esse não é o contexto das Escrituras. Talvez essa seja a grande discussão, ou a grande barreira de apresentação do Evangelho, sob o ponto de vista racional. A cosmovisão secular. Como o mundo enxerga. O homem merece, o homem precisa. Mas você merece, você precisa disso, você precisa daquilo outro. Eu não vou nem falar de contexto político, porque as coisas ficam ainda piores. Porque quando nós vamos olhar nos contextos políticos, todo mundo está afoito e sedento por direitos e ninguém quer assumir nenhum tipo de dever.
Mas eu volto a falar do que o texto aplica às nossas vidas. Às vezes nós vivemos como se merecêssemos algo de Deus, como se Deus nos devesse algo. Há uma subversão da relação. Nós olhamos para Deus e pensamos que Ele precisa fazer algo para nós. Mas Deus não precisa, meus irmãos, muito pelo contrário. É graça. Nós não merecemos absolutamente nada, meus irmãos. Não é por nós, e é sim pela soberania do Senhor. Por nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não podemos esquecer disso. No nosso relacionamento com Deus, nós precisamos sempre lembrar que por nós mesmos estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. É Deus quem soberanamente e por seu amor nos resgata. O chamado de Deus é um chamado de resgate. Ele nos chama para a salvação. Não é uma recompensa pelo que nós somos. Eu não vou me lembrar do nome do ministério, mas alguns aqui certamente vão lembrar. Tinha um que cantava a música assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu não quero o que é meu. E eu cantei isso a plenos pulmões. Vou deixar registrado. Em alguns momentos nós agimos assim. Nós agimos como se Deus devesse algo para nós. Hoje eu peço misericórdia. Eu não quero o que é meu, Senhor. Eu quero o que o Senhor preparou. Porque eu mereço a morte. Então, restitui não, Senhor, por favor. Só me dê o que Cristo pagou em meu lugar. É graça, não é recompensa. Isso, portanto, deve nos constranger a viver de modo diferente, concordam? Isso nos deve levar a viver de modo diferente, porque se você não merece nada e mesmo assim foi chamado, você precisa viver de modo diferente. Você não vive de modo diferente, e por isso o Senhor olha dos céus e fala: eu vou lá me curvar àquele cara, ele é muito bom. Não é assim que a nossa relação é estabelecida com Deus. Você não consegue ser bom senão em Deus, em Cristo Jesus. Nós precisamos, o Evangelho nos constrange a viver de modo diferente, esse texto nos mostra isso. Abraão está sendo constrangido a viver de modo diferente e a seguir ao Senhor. Ele, um idólatra, chamado por Deus, não por nenhum feito seu, e sim pela vontade soberana, amorosa, misericordiosa e resgatadora de Deus, que lhe apresenta o Evangelho nesse momento, que aponta para Cristo. E nós vamos ver isso. O segundo aspecto que o texto nos coloca é um Deus abençoador. Deus que chama, Deus que abençoa. Ainda no começo, o texto vai falar então do setu, uma bênção. Essa seria a terceira ordem do Senhor. A primeira é vai, mas ela está ligada com a segunda ordem, né? Vai para a terra em que eu te mostrarei. Aqui nós temos o setu, uma bênção. Essa ocorrência do verbo abençoar aqui, ela é um imperativo. Abraão não apenas seria abençoado, mas também deveria abençoar outras pessoas. O Senhor não está falando o seguinte: olha, vai ser só você. Não, o Senhor está falando assim: vai ser você, e por intermédio de você abençoarei toda a terra. A segunda ordem, ela não está sozinha, ela está associada a uma série de outras promessas, porque junto com setu, uma bênção, o texto fala: de ti farei grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repare você, setu, uma bênção, é associado, além de uma ordem, nós temos uma associação direta com inúmeras outras promessas do Senhor, e nós vamos a cada uma delas. A primeira delas é uma grande nação. Talvez é a que a gente mais se lembra quando fala de Abraão, é a que mais me vem à memória, pelo menos. Deus escolheu um homem que estava resignado a não ter filhos. Se você voltar à sua Bíblia, em Gênesis 11, versículo 30, você vai ver que Sara era estéril. Então Deus escolhe um homem que está resignado a não ter filhos e promete para ele uma grande nação. É uma promessa em escala de evolução, nós já vamos ver isso. Porque Deus estava prometendo ali que viria o seu povo ou seja, mais também a igreja de Cristo, que inclui discípulos batizados em Jesus em todas as nações, conforme vai registrar depois Mateus 28, 19. Inicialmente, essa é a escala de evolução que eu acabei de mencionar. Inicialmente, a promessa que é feita em Gênesis ali
ela é feita aos descendentes de Abraão. Talvez ele estava pensando assim, meus filhos, netos, bisnetos. É isso que o texto inicialmente demonstra, se você olhar Gênesis 12, 7. Mas mais a posteriori, já em Gênesis 13, 16, o texto fala, ainda em consequência dessa promessa, que a geração de Abraão seria mais numerosa que o pó da terra. Abraão certamente se assustou quando ouviu isso. Antes ele pensou numa grande família, no almoço de domingo repleto de netos. Depois ele olha e fala, opa, tem algo mais nessa promessa. E mais à frente ainda, em Gênesis 17, 7, nós temos o seguinte texto: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, muito mais do que uma grande nação, a promessa estava falando de salvação. O texto diz, te abençoarei, na verdade é um texto de salvação. O que Deus estava fazendo por Abrão, e através dele, é reverter a maldição do pecado ao trazer bênção, salvação, sobre o povo que ele estava constituindo. Assim, Deus estava pré-anunciando o evangelho para Abrão, revelando que através dele traria salvação para todos os povos, e nós sabemos que a salvação, ela é Cristo, conforme registra Gálatas 3, 8. Era um novo ciclo, meus irmãos. Deus, quando cria o seu povo, está estabelecendo um novo ciclo com a humanidade. É importante destacar que a história da redenção, como a da criação, se inicia com Deus falando. Deus toma a iniciativa ao aparecer a Abrão, para revelar-se a ele, para chamá-lo com o propósito de fazê-lo um instrumento de bênção. Deus, pelo poder da sua palavra, por sua iniciativa, por si, pelo que é, revela o evangelho, revela a salvação, resgata, inicia, restarta o ciclo da humanidade, por seu único amor. O que vemos em Gênesis 12, nada mais, nada menos é do que um reinício para a humanidade. Se você volta, e eu faço uma regressão nos capítulos, tal como fiz a primeira vez, até Gênesis 11 nós estamos vendo a humanidade decair, o pecado vem se expandindo e cada vez mais as coisas vão ficando feias. Se você olha com atenção até Gênesis 11, você vai ver que por 5 vezes o Senhor está amaldiçoando a terra. Por 5 vezes, por conta do pecado, o Senhor amaldiçoou a terra. Agora, Deus começa a recriar o seu povo e começa anunciando bênçãos sobre esse povo. Esses versos então estão marcando a transição em Gênesis, a transição na história da redenção. Gênesis 12 é um texto de transição, é um processo que Deus está clamando, é um processo que Deus está iniciando. E o plano redentor de Deus ele é extremamente evidente. Porque nós vemos o que? Deus separando os seus, no versículo 1, Deus transformando Israel numa grande nação, no versículo 2. E esse versículo, esse texto tem o seu clímax em Cristo Jesus, conforme registra Gálatas 3,16. Porque o clímax, o ponto central de toda a história de salvação se dá em Cristo, a semente de Abraão, que traz salvação para o mundo, que traz a bênção para o mundo. O chamado de Abraão é repassado aos próximos patriarcas, aos seus filhos, né? Isaac, Jacó, e é dali que se formam as 12 tribos e, como consequência, chega a Cristo Jesus. O que nós estamos vendo aqui, então, irmãos, é que o chamado de Deus é soberano, ele é misericordioso, abençoador e exige obediência e confiança em Deus. Abraão nem sempre correspondeu assim. As escrituras depois vão apontar que ele tinha questionamentos, temores, incertezas, mas felizmente as exigências da promessa não recaíam sobre ele, não recaíam sobre a perfeição humana. Deus em nenhum momento chegou e falou assim: olha, eu preciso que você seja perfeito. Quem é o lado fiel da promessa é o próprio Senhor. Te abençoarei, de ti farei grande nação. O texto também diz: te engrandecerei o nome. Até pagãos falam bem do povo de Deus, ou reconhecem o povo de Deus, conforme registra Deuteronômio 4, versículos 6 e 7. E por que fazem isso? Por causa da fidelidade de Deus. É
É como se os pagãos eles olham para o povo de Deus e falam o seguinte: olha, esse povo é diferente, o Deus deles é diferente. E é interessante que quando Deus fala, te engrandecerei o nome, Ele está fazendo de graça, voluntariamente, aquilo que os construtores da Torre de Babel queriam fazer por próprios esforços. Os construtores de Babel, lá em Gênesis 11:4, queriam que, por intermédio do seu trabalho, de sua inteligência, de sua intelectualidade, dos seus braços, ser uma nação, ou seja, um povo reconhecido, engrandecido. Deus está concedendo isso soberanamente à história. Os grandes nomes de Abrão e de Davi, eles prefiguram o nome de Cristo, conforme registra Filipenses 2, versículos 9 e 11. O nome de Abrão, da sua geração, foi engrandecido ao longo da história. Por quê? Pelo que ele fez? Não. Pelo Deus que o resgatou. Vejam, meus irmãos, eu insisto, Abrão é engrandecido em Deus, não por seus feitos. Ainda no rol de promessas, o texto vai dizer: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus está prometendo aqui? Cuidado. E a história mostra o cuidado de Deus para com o seu povo, mesmo quando os patriarcas deram origem a males. Você pode ver que Deus vem conduzindo o seu povo com pulso firme, e a história mostra em vários momentos que o povo é açoitado, é escravizado, Deus retira o remanescente fiel, continua conduzindo a história até os dias atuais. A história nos mostra exatamente isso. Por quê? Porque o Senhor prometeu, e o Senhor reafirma suas promessas inúmeras outras vezes. Mateus 16:18 vai falar o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo. Absolutamente nenhum esforço de Satanás ao longo da história da humanidade abala a promessa divina, e isso é um cuidado do Senhor para conosco. Não tenha dúvida, meus irmãos, não tenha dúvida. É a fidelidade do Senhor se manifestando na minha e na sua vida, demonstrando como Deus é zeloso, como Deus é cuidadoso. A última bênção anunciada aqui é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção, essa promessa, ela é o clímax de todas as outras promessas. Por quê? Porque não é uma simples promessa temporal. O Senhor não estava falando daquele momento, daquela geração. O Senhor não estava falando de Abrão naquele contexto em que ele estava vivendo. O Senhor está falando de Cristo Jesus. O Senhor está falando do descendente de Abrão, conforme registra Gálatas 3:29. Pessoas de todas as terras, de todas as nações, de todos os tempos, serão abençoadas por aquele que retira o pecado do mundo, pelo Cordeiro, pelo seu Filho, por aquele que pode salvar. Não existe absolutamente nenhuma bênção melhor do que essa. Deus estava se reconciliando com o mundo nesse momento. Deus estava não imputando mais o pecado aos homens. Deus estava pegando as transgressões humanas e depositando elas no Cordeiro e falando o seguinte: olha, mesmo com minha justiça eu vou me reestabelecer com vocês. Frutificação e domínio são elementos cruciais dessa bênção e da promessa divina. Elas estão claramente presentes aqui. Isso nos traz a segunda aplicação. Na verdade, são várias aplicações aqui dentro, daquilo que eu chamo de segunda. Mas eu vou dizer para vocês, como segunda aplicação, que o chamado de Deus é um chamado fiel. Ele é um chamado para resgatar-nos, e ele é um chamado fiel, porque o Senhor é quem vai zelar por eles. E é um chamado recheado de promessas para mim e para a sua vida, e a maior dessas promessas é Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. Eu disse agora há pouco que, sabendo que é Deus quem escolheu e você não merecia, você deveria viver diferente. Sabendo que Deus escolheu por intermédio do seu Filho, que morreu na cruz por nós, aí que você deve viver diferente. É Cristo quem nos reconcilia com Deus, é Ele quem faz o que não podemos fazer. Nós não podemos ser justificados. Nós não podemos nos reconciliar com Deus. Aliás, o nosso comportamento, a nossa vida, a forma como vivemos, ela só nos afasta de Deus por nós mesmos. É Cristo quem junta essas pontas, quem faz esse elo, porque Ele morre por nós. Ele paga o preço que nós não podemos pagar. E isso de fato tem que fazer sua vida ser diferente. Você não merecia, e mesmo assim Cristo sacrificou por você. Mais uma vez eu vou me recorrer às músicas. Tem uma que diz que o melhor de Deus a gente está por ver, acho que é do Kleber Lucas.
Pelo menos eu lembro dele cantando: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, meus irmãos, o melhor de Deus já veio, ele é Cristo Jesus. Se você tem frequentado cultos na expectativa de que algo melhor de Deus virá para você, a não ser Cristo, você está errado. O Evangelho não lhe promete algo melhor do que Cristo Jesus. Cristo Jesus é o melhor de Deus para nossas vidas, e você precisa ficar com o coração jubiloso em relação a isso. Se falar de Cristo, se pensar em Cristo, se pensar nesse favor, não te transborda de alegria, como transborda a vitória do seu time querido. Se pensar em Cristo, se pensar no favor, não te transborda de alegria, como o dia que você viu a sua noiva ou o seu marido pela primeira vez. Se pensar e falar em Cristo, não te enche o coração de júbilo, como você teve no dia em que seu filho ou sua filha nasceu, no dia em que você passou no vestibular, no dia em que você conquistou a sua primeira bênção material, um carro, uma casa ou qualquer outra coisa, você tem vivido errado. Cristo tem que ser o motivo da sua alegria. Cristo tem que transbordar o seu coração. Eu não estou falando absolutamente nada contra você casar e ser feliz, a você ter um bom emprego, a você ficar feliz com as vitórias do teu time, seja qual que ele seja. Não estou falando nada contra isso. Pelo contrário, pode viver muito bem com essas coisas. O que eu estou te lembrando é que Cristo tem que estar no centro de sua vida, e Ele tem que ser de fato o que você melhor espera de Deus. Se você tem vindo na igreja na expectativa de que o Senhor vai lhe abençoar mais do que com Cristo Jesus, tem algo errado no seu relacionamento com Deus. Você não entendeu nada. Deus pode lhe abençoar, bênção. Ele pode lhe conceder a casa que você queria, o marido que você queria, a esposa que você queria, os filhos que você queria, mas nada disso, absolutamente nada disso é comparado ao favor da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que eu digo que o chamado de Deus, ele é fiel, mas o chamado de Deus aponta para Cristo Jesus. A reconciliação que Deus faz com o seu povo é uma reconciliação em Cristo Jesus. Esse é o melhor de Deus para mim e para a sua vida. A maior promessa de Deus para as nossas vidas é Cristo Jesus. Nós temos que viver condizente a isso, alegres constantemente. Nós temos que jubilosamente falar do Evangelho, pelo favor que Ele fez a nós, pelo favor que Cristo fez a nós. Você já se deparou, eu vou usar o exemplo de um time, não gostaria de fazer isso, mas é o melhor exemplo que vem aqui. Você já encontrou com um flamenguista nos últimos anos? Ele fala do Flamengo como se fosse a coisa mais fantástica do mundo. Guardadas as devidas proporções, não me levem a mal, assim que você deve viver com relação a Cristo. Guardadas todas as proporções, você tem que anunciar Cristo por aquilo que Ele fez e o tanto de alegria que isso toma no seu coração. Não dá para viver diferente. Meus irmãos, nós estávamos mortos. Deus soberanamente nos escolhe e nos dá Cristo, quem nos livra do pecado. Não tem júbilo maior. Se não tem júbilo maior, nosso coração tem que transbordar isso. Nós temos que viver diferente, nós temos que anunciar esse Cristo. Por que você quer esconder esse Cristo das pessoas? Você não pode esconder esse Cristo das pessoas. Terceiro e último ponto do texto. Qual foi a resposta de Abrão? Abrão responde o chamado de fé, cumprindo e proclamando o nome do Senhor. O versículo 4 vai registrar que ele segue e cumpre a ordem. Essa é a primeira providência de Abrão, cumprir o chamado do Senhor. É a primeira coisa que ele faz. O texto não apresenta, melhor dizendo, qualquer tipo de hesitação. O texto não dá qualquer tipo de indício que ele falou o seguinte: Senhor, me dá um tempinho aí, que eu estou precisando finalizar uns negócios, eu estou precisando... Não. O texto diz que ele foi. O texto não dá margem a nem um tipo de dúvida, nem titubeou um pouquinho, ele foi. Então a primeira resposta de Abrão ao chamado do Senhor é ir. Mas não ir só ele, como eu já disse, é ir ele, sua esposa, seu sobrinho e todas as pessoas que lhes acresceram. Observe, meus irmãos, promessa de Deus e fé permanecem juntas. A promessa de Deus a Abrão criou nele uma fé, e a fé fez com que ele agisse. Ele agiu. A estrutura da aliança é perfeitamente visível aqui, porque Deus soberanamente assume a responsabilidade para com Abrão. O chama, determina o que ele faça, mostra o caminho, anuncia bênçãos e atribui a ele uma tarefa. Qual a tarefa? Cumprir. Faça o que eu estou mandando.
Os mandamentos de Deus se cumpriram através de uma fé obediente de Abrão, cunhada numa promessa que o Senhor fez para ele. Esse é o primeiro comportamento dele, a primeira resposta dele é fidelidade e cumprir. Ele cumpre. Qual é a segunda resposta que Abrão dá? E aí eu já vou para o último versículo que a gente leu. O versículo 8 vai apontar que ele faz um altar. Abrão então invoca o nome do Senhor, isso é, ele faz um culto. Por este ato, por este culto, Abrão está, como pai de uma nova nação, consagrando Deus, a terra prometida e todas as promessas que o Senhor fez para ele, conforme vai registrar também em Êxodos 20, 29, Josué 22, 19. Então a terceira e última aplicação, e essa abordagem é a mais curta mesmo, a terceira e última aplicação do texto para as nossas vidas diz respeito à nossa reação. A reação de Abrão tem que ser a nossa reação. Diante do chamado de Deus, diante da determinação de Deus que está contida em sua palavra, nós devemos reagir da seguinte maneira: cumprir e cultuar. Eu nem preciso me estender muito a respeito disso. Deus tem falado comigo e com você por intermédio de sua palavra. Ele falou assim com Abrão. Ele foi por sua palavra e disse o que Abrão deveria fazer. Abrão teve fé e cumpriu. Deus tem falado comigo e com você por intermédio de sua palavra. Você tem, e aí a indagação, você se aplica também a mim, tem cumprido? Não dá para ter uma vida cristã sem a determinação diligente de, pelo poder do Espírito Santo, cumprir os preceitos do Senhor. O cristão precisa, a despeito das circunstâncias do mundo, a despeito das dificuldades, viver condizentemente a palavra. Ele precisa ir anunciar o Evangelho, ele precisa ser bênção na vida dos outros e tantas outras questões. Nós somos chamados para isso. O lado fiel do pacto é o Senhor. E Ele é dele que dependemos, inclusive para cumprir isso. Você tem buscado ansiosamente, ardentemente, cumprir os preceitos do Senhor? Essa é a reação de Abrão que nós precisamos ter. A segunda reação dele está associada àquilo que estamos fazendo hoje, cultuar. Que tipo de valor você tem dado ao culto? É um evento de domingo à noite, para quando lhe sobra tempo? É o que temos visto nos dias atuais, lamentavelmente. Lamentavelmente, a igreja se tornou um entretenimento gratuito de domingo ou de outro dia da semana. Muitos novos cristãos têm tratado a igreja ou o culto dominical como um evento. As pessoas vêm não para cultuar, mas para assistir uma boa banda, para ouvir alguém com uma boa eloquência, falando algo suave a respeito do amor. Eu tenho certeza que não é a realidade de vocês, irmãos. Eu tenho acompanhado o púlpito aqui e Deus seja louvado pela vida dessa igreja e pelo aquilo que tem sido produzido aqui. Mas nós não podemos ficar indiferentes com aquilo que tem sido chamado de culto aí para o mundo afora. E eu vou falar, mas sem necessariamente ter uma posição contrária. Então não é necessariamente uma crítica, desde que o coração dessas pessoas esteja no lugar certo. Mas igrejas têm cada vez investido mais em recursos tecnológicos. Pintado paredes, colocado multimídias de todo tamanho, tem feito bancos cada vez mais confortáveis, estruturas compatíveis com o cinema, equipamento de som cada vez mais caro, tem contratado músicos de toda forma, contratam 2, 3, 4, 5 pastores, tem pastor segmentado para cada tipo de pessoa, tem pastor que cuida de criança, cuida de jovem, cuida de casal, cuida disso, cuida daquilo. Os ambientes são cada vez mais gigantados. Observe, eu necessariamente não estou fazendo crítica a absolutamente nada disso. A minha questão é, essas pessoas, assim como nós, temos nos dedicados a cultuar o Senhor para engrandecer o seu nome, ou estamos buscando um bom evento de domingo à noite? Estamos tratando o culto como quem trata um cinema? É isso que queremos? Um bom cinema? Eu vou no culto hoje. Mas e domingo passado? Domingo passado eu fui no cinema, eu vou ver qual que é melhor. É mais ou menos assim que algumas pessoas têm tratado, lamentavelmente. Mas não é isso que o Senhor nos chama a fazer. O Senhor nos chama, diante do seu plano de regeneração, diante da sua salvação para nós,
a cumprir a sua palavra, a obedecê-lo e a prestar e render glórias ao teu santo nome. Ele é bom, meus irmãos. A Ele toda honra e glória para todo sempre. Amém.